Olá, olá! E aí, como é que tá essa sua energia? Eu sou o Leandro Henrique e eu estou aqui em mais um episódio do Ação Cast, o videocast da Ação Imediata, a assessoria de seguros que ajuda você a transformar riscos em bem-estar. E hoje eu tenho aqui um convidado super especial, um grande amigo, um grande parça que eu tenho a honra e orgulho já de muitos anos. A maioria das sextas-feiras a gente está junto, né, na hora do churrasco, do truco. E é um cara que tem uma experiência de área financeira gigantesca, de área comercial, de área de planejamento. E sabe o que é bacana? Que você que está assistindo a gente aqui hoje está muito acostumado a gente falar muito diretamente para o ambiente de seguros. Mas eu estou trazendo aqui um convidado que atua numa outra área, que tem uma outra experiência, e eu tenho certeza que vai poder contribuir muito com cada um de vocês. Eu estou aqui com um grande amigo, Cláudio Ramos. Seja bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Henrique, pelo convite, né? E espero contribuir aí com os seus associados. Maravilha, com certeza. Bom, eu falo assim, né, que a gente está acostumado aí com o churrasco sexta-feira, mas a gente nunca está vestido assim, né, na hora de trocar uma ideia, né? O Cláudio, a gente se conheceu na época da faculdade de administração, há muito tempo, né? Acho que ali entre 2006, 2007, 2008, por aí. Por aí. Né? Claudião trabalhou com os meus pais na época do Banco Nacional. Exatamente. Trabalhei com a sua mãe mais diretamente, né? Sim. Sua mãe trabalhava na mesma agência e seu pai trabalhava em outra agência, né? Em Itaquá. Imagina se reunir eles aqui, quanta história não dá para conversar a época de banco, né? História pra caramba. Falar de tecnologia, de como que era o relacionamento empresarial naquela época, né, cara? Pô, coisa pra caramba. Tecnologia não tinha nada, né? O Banco Nacional era um banco muito atrasado pra época. É verdade. Mas os tempos foram mudando, os bancos hoje em dia, né, também, domínio de tecnologia muito forte, né? E é um barato, né, cara? Porque antes da gente até avançar no assunto, eu sempre lembro do Banco Nacional por conta do chapeuzinho, né? O bonezinho azul que todo mundo tinha da Ayrton Senna, né? Esse boné era muito cobiçado na época, né? Era muito cobiçado e até hoje eu tenho um guardadinho lá de lembrança, né? Mas era uma época boa. O banco foi um dos melhores lugares que eu trabalhei. Maravilha, maravilha. Legal, cheio de desafio, imagino, né? Mas legal demais e legal essa conexão toda que a gente tem até nesse vínculo aí de você ter trabalhado também com os meus pais. Anos depois a gente foi acabar se encontrando meio na faculdade de administração, aí fortaleceu bem a amizade. Mas enfim, gente, o assunto que a gente tem para conversar com vocês aí que estão assistindo a gente hoje é mais relativo à parte de, dia a dia empresarial, né? Porque a gente tem, Cláudio, aqui para você ter uma ideia, na Ação Imediata a gente atende mais de 1.000 corretores de seguros, corretores de vários tamanhos. Tem corretores de seguros que tem aí 2, 3, 4 pessoas trabalhando lá, tem corretora com 20 pessoas, 30 pessoas trabalhando dentro da equipe, aí uma equipe com 30 pessoas, 20 pessoas, tem uma área financeira, uma área de planejamento comercial, uma área de CRM, né, o Customer Relationship Management, né? Mas, uma empresa com 2, 3, 4 pessoas, fica aquele popular... Tem que correr, cruzar a bola, cabecear, né? Fazer quase tudo sozinho para que as coisas possam acontecer. E aí, eu sempre fico me perguntando aqui como é que a gente pode trazer para o dia a dia do pessoal algumas informações para que possam, mesmo quando as empresas ainda não tem um monte de gente, departamentalização lá dentro, mas como é que as pessoas podem produzir melhores processos e etc. E me chama muita atenção que no seu histórico de carreira, que eu vou pedir para você contar para o pessoal agora, no seu histórico de carreira você tem uma combinação maravilhosa nesse sentido que me permita dizer, que é ajudar as empresas a ganharem dinheiro, porque você tem experiência na área financeira, gestão de custos, planejamento, área comercial, enfim, de uma ponta a outra ajudar as empresas a ganharem dinheiro, né? Então aqui meu objetivo também é ajudar as corretoras de seguros, enfim, quem estiver assistindo a gente, ganhar dinheiro. Então, antes da gente ir mais para essa parte, eu gostaria que, por gentileza, você puder contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, da sua carreira. Tá, eu comecei a trabalhar como office boy, né? Como quase todos os meninos, né? Trabalhei no escritório de cobrança e assessoria jurídica, fazendo a parte de auxiliar administrativo. Depois eu comecei trabalhei no banco por 6 anos. No banco eu fui caixa, tesoureiro, fui supervisor. Depois eu saí do banco, fui trabalhar numa empresa no ramo alimentício, fiz contas a pagar e contas a receber. Então aí eu já comecei a ter mesmo uma experiência com financeira, né? Depois eu fui trabalhar numa empresa metalúrgica, né? Ela é de grande porte, é uma multinacional. Trabalhei no contas a receber também.
mas lá eu fazia o fluxo de caixa, né, e também cuidava de controle de recebíveis, né, de adiantamento de fornecedores. Nessa empresa eu passei por 8 anos nessa área, depois eu passei para a área comercial, que era uma área que cuidava de estudo de mercado. Então eu fazia o estudo de mercado das peças, né, dos produtos que nós fabricávamos, né, produtos automotivos, né, fazem peças estampadas e conjuntos soldados para a indústria automotiva. Então eu fazia o estudo de mercado para ver quantos carros iriam vender, né, durante um prazo, né, que no caso a gente fazia o estudo de 5 anos. Que esse estudo de mercado ele dava a base para a gente fazer o nosso budget de vendas, né, que são na verdade é o LRP, né, que são de 5 anos. Depois a gente fazia o budget, né, do ano seguinte, que vira o forecast, né. Então, vamos explicar essas palavras em inglês aí para a galera, né. Então, você falou aí, primeiro você tinha falado do fluxo de caixa, né, para quem não está acostumado aí com o dia a dia da operação, basicamente aí é você olhar o que está entrando e saindo em relação às contas da empresa. O controle de entradas e saídas, né? E você controlar para ter o dinheiro para pagar naquele dia, né? Então, por exemplo, se você recebe antes, beleza, você está pagando direitinho, só que se você for receber só depois, você tem que receber e guardar para pagar. Então é o controle aí da entrada e saída. Aí você falou do budget, que basicamente é o orçamento, né? O budget é orçamento, você tem que fazer o seu orçamento tanto de despesas, né, como receita também. Aí você pode, na verdade você faz, se você quiser, você faz de 5 anos, né, que é o LRP, né? Esse LRP você faz de 5 anos, então você projeta as suas... planejamento de longo prazo, né? Isso, suas receitas, suas vendas durante 5 anos, né? Para você saber onde você quer chegar, onde você vai chegar e como que você quer chegar, né? Desses 5 anos, você pega por exemplo, nós estamos em 2023. Então, você vai fazer de 2024, 25, 26, 27 e 28. Só que o 24 vai virar o budget, né? Que é os gastos para você para o ano seguinte. E você, mais ou menos, você fecha isso lá para setembro, outubro, você já tem que ter fechado isso, tá? E no ano seguinte, esse budget, ele vira o seu forecast, que é o forecast mensal, né? Que você vai fazendo os controles dos seus gastos, né? Dos gastos e das receitas, para saber se o que você planejou, você está conseguindo fazer. Me permita, então, fazer uma pequena pausa aí, nesse momento. Eu estou imaginando o seguinte, a gente tem lá um corretor, uma corretora de seguros, que já está no mercado há um tempo. Não vamos falar agora, a empresa está começando. Vamos imaginar que a empresa já está rodando há 10 anos, tá? Então a empresa está rodando, ela já tem uma base de clientes, ela tem, vamos supor que é uma corretora que trabalha 100% vendendo seguros de automóvel, né, para simplificar a conta aqui. E aí essa corretora fala o seguinte, eu vendo 100 seguros de automóvel por mês, o preço do seguro do automóvel está mais ou menos tanto ali, eu ganho X% de comissão, beleza. Então ela já sabe, pelo histórico dela, a média que ela trabalha ali no dia a dia. Só que ela tem um histórico, né? Nesse histórico, no dia a dia de seguros, a pessoa já tem mais ou menos uma ideia ali de, olha, eu não renovo 100% dos meus clientes todo ano. Então eu tenho uma busca de clientes novos e eu tenho uma baixa, né, de clientes que, sei lá, vendeu carro, não vai mais fazer seguro, fez seguro no concorrente, enfim. Então eu não renovo 100% dos 100 clientes, mas ao mesmo tempo eu estou buscando novos clientes. Mas aí a pessoa, vamos supor, ela imaginar, eu perco 20 dos 100, mas também ganho novos 20. Beleza, então fico empatado aí no dia a dia. Então, pelo que eu estou entendendo do que você está falando, seria mais ou menos o seguinte. Olha, eu estou planejando a corretora para que daqui a 5 anos eu tenha aí 200 clientes. Eu dobre de tamanho em 5 anos. Então, eu vou fazer um esforço, um trabalho, sabendo que todo ano tem uma leve perda de clientes, mas tem um ganho de clientes novos e ainda você tem que ter um ganho maior do que a perda. Beleza. Então, faça um planejamento para 5 anos. Só que, pelo que você está falando, e aí é uma visão que eu vejo que a minoria trabalha isso no dia a dia mesmo, seria assim, tá fechando o ano aqui, de 2023, por exemplo, eu já faço um planejamento orçamentário para entender como é que vai ser meu custo de despesa e receitas previsíveis para o próximo ano, que seria o meu orçamento, para que eu possa trabalhar dentro dessa realidade e fazer 2 frentes, colocar a equipe de vendas para vender e a equipe que segura o tranco do atendimento para, né, continuar dando um bom atendimento para que eu continue encantando os clientes. Vamos dizer, seria basicamente isso. Eu olho o longo prazo, mas eu faço uma conta mais detalhada do próximo ano, né? Exatamente, é isso mesmo.
você tem que fazer essa conta mesmo, né? De você ganhar mercado e você perder mercado, porque isso é normal, né? Só que você tem que ver o seu histórico também, né? Por exemplo, né, você sabe que o Leandro todo ano renova comigo nos últimos anos, então você vai contar com ele, certo? Agora você tem um cara que entrou esse ano, você fala, poxa, esse cara aqui Perfeito. pode ser que ele não goste ou aconteça alguma coisa, ele migre, né? Então você tem que sempre ter essa conta. Isso que você falou é importante, de você ter as pessoas lá. Por exemplo, se você quer crescer, você vai ter que contratar uma equipe de vendas, né? E você vai ter que ter pessoas que façam suporte. O ideal também é você ter especialistas, né? Mesmo que você seja pequeno, você ter especialistas. Você não misturar, por exemplo, pegar uma pessoa para vender e para fazer o contas a pagar e contas a receber. Claro. Porque senão uma coisa ele vai fazer bem, outra não, ou ele não vai fazer nada bem, ou vai fazer muito bem, ninguém sabe, né? Mas a regra é que geralmente ele não consiga, né? Fazer. Mas é isso mesmo, você tem que fazer essa conta, né? Projetar o seu crescimento, né? Também projetar não só venda de carro, de seguro de carro, né? Projetar outros também, né? Para você fazer, se eu perder aqui, eu ganho aqui. Então por isso que é bom ter especialistas, né? E ter vocês como assessoria, esse é o... Show. Exato. Ainda mais trazendo um convidado até para dar uma dica algumas dicas como essas. Por exemplo, tem uma coisa que me chamou a atenção que você comentou agora, essa questão de olhar assim, o cliente ele chegou agora, vou fazer um trabalho de relacionamento para que ele continue, mas em termos de planejamento, realmente, eu não sei se ele vai ter um relacionamento forte em relação a um cliente que está há 10 anos, por exemplo, dentro da corretora. Isso me faz muito sentido. Eu de verdade, eu nunca vi uma corretora falar para mim que faz um planejamento nesse sentido. Sim. Né? Eu já vi mais a coisa mais simplista do tipo, olha, esse cliente está comigo há um tempo, saiu por conta desse motivo ou do outro, esse aqui conquistei e tal, etc. Tem poucos corretores que mapeiam os motivos pelos quais os clientes saem, muito menos mapeiam o motivo pelo que o cliente entrou, que isso também é uma questão importante. Agora, mapear essa questão do tempo, né, de jornada que o cliente está contigo, isso é mais difícil mesmo e é uma baita dica para quem está assistindo a gente. E também você não pode também deixar o seu cliente que está há 10 anos com você, deixar ele de lado, né? Claro. Você sempre tem que estar ali, conversando com ele, né? Fazer o seu trabalho, né? Não é porque ele todo ano renova que você vai simplesmente virar um tirador de pedido, né? Exato. Por exemplo, o Leandro, deixa ele lá que ele vai vir aqui, né? Não, fazer aquele trabalho, falta um mês para renovar o seguro, você vai entrar em contato com ele, os 15 dias, né? Seu seguro está vencendo. Essa coisa básica aí que todo mundo sabe fazer, né? Exato. E aí isso entra num outro tema bem interessante quando a gente fala de experiência do cliente. Quando, por exemplo, mais uma vez você comentou sobre o cliente acabou de chegar na corretora, acabou de emitir uma primeira apólice do primeiro seguro de automóvel, o primeiro veículo do cliente. A jornada do cliente nessa corretora, fica uma dica interessante aqui, ela pode ser melhor cuidada, melhor olhada, no sentido de, peraí, será que essa pessoa conhece sobre como é que funciona o seguro? Será que ela conhece como é que funciona o portal ou o aplicativo da seguradora que ela comprou o seguro? E se eu criar um jeito de ensinar essas pessoas a gostarem do seguro, gostarem da seguradora que ela contratou por meio da corretora e, lógico, gostarem da corretora? Eu vou precisar ficar ensinando o cliente todos os anos? Não. Mas o cliente que acabou de entrar na corretora, sim. Agora, nos próximos anos, investir em outras ações de relacionamento. Vou dar um chute aqui de uma coisa que pode ser... leva seu cliente para almoçar, de repente, para trocar uma ideia, expandir, gerar novos negócios. O cliente já está contigo há 10 anos. Nada melhor do que comemorar, tendo junto, gerando relacionamento, por exemplo. E o cliente vai ver essa importância, vai sentir esse momento. Ou até uma última dica, tá? Eu lembro de uma corretora que fazia um negócio muito interessante. O cliente contratava lá o seguro saúde, eles ficavam atentos, poxa, viam que tinha, por exemplo, uma mamãe lá na empresa que ia dar à luz, né? E aí eles já preparavam uma roupinha, um presentinho já para quando o futuro cliente nascesse, né? Já tem uma ação ali de carinho, de relacionamento. E, poxa, isso é lógico que é uma coisa que a pessoa ali vai adorar. Se é um seguro falando do RH da empresa, o RH vai adorar uma ação de relacionamento dessa, por exemplo. São essas pequenas dicas que vão contribuir para o fortalecimento do relacionamento e, claro, vão deixar o cliente mais tempo contribuindo de volta na questão do planejamento que você está falando, né, de longo prazo. Exatamente. E tem um
até um gerente que foi um parceiro meu no banco e deu muitas oportunidades para mim, ele sempre falava, né, que um cliente satisfeito, ele te traz 3 outros clientes. E um cliente insatisfeito, ele espalha para 30 pessoas, né? Então você perde 30 clientes, né? Então, relacionamento é muito importante, né? Exato. Então, Cláudio, aproveitando, a gente está com um papo muito rico aqui, conversando com todo mundo. Quando eu falo papo rico, é o seguinte, todo mundo que está assistindo a gente, que não é no ao vivo, as pessoas têm a oportunidade de apertar um botão chamado pause, né? O play ali do vídeo. Pegou uma dica forte? Pega essa dica, anota. Aliás, eu recomendo isso para todos os vídeos que vocês assistirem do nosso canal. Viu uma dica legal? Para o vídeo ali, anota. E se coloca um compromisso de quando é que você vai olhar com carinho para esse item, para que não vire então só um papelzinho de anotação, né? Mas para que vire algo que você vai colocar em ação no seu dia a dia. Veja, poderia estar trazendo aqui para o episódio de hoje algum especialista da área de seguros para falar, você tem que vender mais, você tem que se planejar. Não, a gente está trazendo um profissional de um setor, né, também ligado à parte automobilística. Eu gostaria até que você contasse um pouquinho da sua experiência de carreira nesse sentido, né, da sua atuação, né, do momento atual, mas alguém que está fora da área de seguros e que atua diretamente com planejamento comercial, mostrando que uma big empresa tem que ter toda essa condicionante para chegar num resultado. E aí, a minha fé é o seguinte, tá, gente? Do micro a gente chega no macro, né? Da pequena empresa que quer crescer, se organizar, chegar a uma grande empresa, tem que organizar os processos. Então, nada melhor do que aprender com quem já está fazendo isso no dia a dia, né? Mas então, Cláudio, se você puder até comentar um pouquinho sobre a atividade do que a sua empresa desenvolve no dia a dia. Eu estou trabalhando numa empresa que é uma indústria uma metalúrgica, né? Que faz peças estampadas e conjuntos soldados para a indústria para a indústria automotiva, né? Uhum. Peça para automóveis, né? Mas são peças que elas não são visíveis para nós, né? Vamos falar uma peça que seria visível, é um protetor de cárter, né? Mas lá a gente faz a coluna A, coluna B, assoalho, né? Essas coisas, né? Então, eu trabalhei 16 anos nessa empresa e na pandemia eu fui dispensado, né? Logo quando iniciou a pandemia, as montadoras pararam, todos pararam, falavam que iam parar por 4, 5 meses. Então, houve uma dispensa muito grande e eu fui contemplado com essa dispensa, né? Eu trabalhei, daí, graças a Deus, 3 meses depois eu consegui um emprego na área de saneamento, né? Trabalhei 3 anos nessa empresa. E mês passado, essa empresa que me dispensou na pandemia me chamou novamente para trabalhar. Então, faz um mês que eu voltei, né, para essa nova empresa velha, né? Uhum. E eu tô lá. Voltei no mesmo lugar, mesma mesa, mesmo chefe. Que barato. Tudo certinho. Tava lá me aguardando. E essa empresa, ela também me deu muita oportunidade, porque eu trabalhava no setor financeiro lá, trabalhava no contas a receber, porque é muito grande o contas a receber, né? Só que eles, para você ver, né, eles sentiram uma necessidade de fazer o LRP, o budget, de uma pessoa que conhecesse. E quem fazia isso era o pessoal do departamento comercial. Então, o diretor da época, ele me chamou para trabalhar com ele lá, porque ele precisava de uma pessoa que entendesse o que o financeiro queria. Então, eu fui trabalhar com ele para fazer essa parte para eles. E o que eles faziam... Não que eles faziam errado, mas eles faziam de uma forma que chegava e o financeiro normal, só questionava. A parte interdepartamental. Questionava muitas coisas, né? E eles falavam, é isso, né? Só que quando eu fui para lá, nós desenvolvemos um processo e acabamos até hoje funcionando dessa maneira. Eu saí de lá, voltei e o pessoal tá fazendo da mesma forma, então é uma coisa que deu certo, né? Legal. Então, na parte comercial... É isso. Você também tem que dar suporte para a parte financeira, né? Tem que conhecer o outro lado. Assim como o financeiro, tem que conhecer o departamento comercial também, ver as necessidades, né? Isso é muito importante. Perfeita observação. Que a empresa vai crescendo, às vezes os anos vão passando, então as pessoas que estão trabalhando agora no departamento não tiveram aquela experiência de quando a empresa ainda era pequena e tudo se fazia todo mundo junto. E então a dica também é essa, né? A empresa vai crescendo, tem 2, 3, 4, 6, 8, 10 pessoas... ter essa parte, né, de integração entre as áreas, ouvir uma área e a outra, porque os gaps, né, os buracos de informação, eles vão continuar acontecendo. Então, a gente tem que ir resolvendo cada um desses buracos de informação, preenchendo eles direitinho, né? Exatamente, porque você também tem que pensar que a empresa é uma coisa só.
Os departamentos são diferentes, mas o resultado final são de todos. Então, ter essa harmonia é muito importante, né? Exato. Então, fica essa dica, hein, gente? Mais uma. A empresa é de todos, né? Por mais que a empresa vai crescendo, tem vários departamentos, o desejo, né, que todo mundo tem é do sucesso da organização como um todo. E dessa forma é o mesmo desejo que a gente tem por cada uma das corretoras que a gente atende aqui na assessoria Ação Imediata, que toda corretora possa prosperar, crescer, atingir os seus objetivos. Então aí fica a pergunta, qual é o seu objetivo para os próximos 5 anos? Anota aí, pausa o vídeo. Pausou o vídeo? Anotou? Então, qual é o seu objetivo para os próximos 5 anos? Faça seu planejamento financeiro, comercial, etc. Não precisa ser detalhado para 5 anos, mas para o próximo ano faça com o maior número de detalhes, com base, claro, no histórico que você já tem na sua corretora e também com a tendência de mercado que você tem sentido para a sua empresa, tá? Claudião, quero te agradecer muito pela sua presença e te dar um espaço ainda para deixar uma última mensagem aí para todos os nossos ouvintes e assistentes que estão aqui com a gente agora. Eu que agradeço esse convite, né? Foi um prazer falar com você novamente, né? Assim, informalmente, porque informalmente, né? Informalmente nós conversamos toda sexta-feira, né? Mas deixar o recado para o pessoal aí, né? Planejamento é importante, como você falou, você fazer um período aí de 5 anos é o ideal, né? O primeiro ano é o mais importante, então esse, como dizia o meu chefe, você tem que fazer no pelo, né? Fazer tudo. Os outros você pode fazer meio por cima, até você se adaptar certinho, depois quando você vê, você tá fazendo 5 anos aí com os pés nas costas, né? E para finalizar, creio que muitos dos que estão assistindo a gente conhecem ou já ouviram falar do Gustavo Cerbasi, que é um grande especialista de finanças. E o Gustavo Cerbasi, ele fala uma coisa muito interessante. É lógico que estou usando a fala dele para dar credibilidade aqui ao que eu estou dizendo, mas é uma coisa que vocês vão ver que faz o maior sentido. Se você não fizer um planejamento, é lógico que você sabe que você vai dar, em algum lugar você vai chegar com seus resultados. Se você fizer um planejamento, significa que você vai atingir 100% do que você imaginava? Não. Porque tudo muda, o vento muda, etc. Mas se você não fizer o planejamento, você não vai chegar nem perto de onde você queria chegar. Pega essa, né? Olha isso que interessante. Sem planejamento, você vai ficar longe do seu objetivo. Com planejamento, você vai chegar muito mais perto, de uma forma muito mais assertiva, né? E ter sucesso aí, lógico, aproveitar toda a realização que você deseja, tá bom? Gente, eu agradeço muito por vocês terem assistido mais um vídeo nosso aqui no AçãoCast, o videocast da Ação Imediata. Quero deixar aquele toque para vocês aqui de ativa o sininho, segue a nossa página, curte, comenta aqui sobre a explanação que o Cláudio trouxe para a gente e, claro, faça seu planejamento, seu plano de negócios e que você seja muito bem realizado, muito bem realizada em todos os seus objetivos. Beleza? Vamos ficando por aqui. Muito obrigado.